É aqui. O lugar que Deus escolheu para que eu e você façamos uma transformação, não pela glória de um movimento, mas por pedras vivas que manifestam um culto transformador de vida todos os dias na presença do Deus vivo e verdadeiro, que reconhece a profundidade do sacrifício de vida que Cristo derramou. Porque eu andava em trevas, mas no dia em que o meu coração clamou ao Senhor, a luz do Senhor veio até mim. Eu nunca mais andei em trevas. Quando na palavra de Deus há uma manifestação de culto, dentro dessa condição que a palavra mesmo estabelece como culto, ela coloca uma ação profunda de transformação justamente dentro daquilo que o culto oferece, passa, movimenta. Porque se não tiver uma ação de culto, ela perde a eficiência do que se movimenta e se apresenta para Deus. Ou seja, o culto não é feito para nós. O culto não é nenhuma prerrogativa de uma construção, de certa forma, bem humana ou de necessidade humana, né? O culto, ele começa, ou melhor, começava na antiga aliança com o sacrifício. Qual a diferença daquele culto para o nosso culto hoje? Absolutamente nada. Se nós não tivermos um sacrifício para começar um culto, não é um culto. Qual foi o sacrifício que nós apresentamos hoje como prioridade diante de Deus? Nós não viemos aqui, irmãos, apenas para entoar cânticos, nós viemos aqui baseados justamente na ação daquilo que Deus estabeleceu para nós, como uma definição de culto. Quando entramos, e então a ação daquilo que o sacerdote preparava, o holocausto, daquilo que também manifestava para o povo a cooperação, para que os homens de Israel chegassem diante de Deus pela particularidade da santidade, porque sem o sacrifício não há santidade. Embora na lei o sangue de animais encobriam, aplacavam os pecados, enquanto que nós preparamos um culto sem nenhuma resistência, sem nenhuma cortina, sem nenhum átrio que nos separe de Deus, porque a obra de Cristo nos proporciona o verdadeiro culto de ação para com Deus. Mas isso não é apenas quando nos reunimos. O culto, ele continua na mesma prerrogativa de nossas vidas e na interação delas. Porque naquele tempo o povo se reunia para buscar a Deus e adorá-lo. Agora não. Agora o povo é reunido em um corpo e ele se reúne para o vínculo da sua identificação em Cristo. Ele não precisa mais de sacrifício, ele se une por causa do sacrifício. Mas ele não precisa se unir todos os cultos diante de um sacrifício. Ele se aproxima de Deus por um único sacrifício, e debaixo de um único sacrifício, ele permanece num culto por toda a sua vida. Porque nós, quando fomos ligados a Cristo Jesus, fomos batizados em um corpo e fomos chamados a um culto diante de Deus. Ou seja, a nossa vida é uma vida de devoção. A nossa vida, ela é a vida ministrada e manifestada pela ação de cultuar a Deus. O verdadeiro culto, ele não é uma contemplação. O verdadeiro culto não é
um estágio, não é um momento. O verdadeiro culto é uma vida identificada, que agrada a Deus em todas as suas ações. Cristo assumiu esta percepção e transformou isso, estabelecendo uma união completa. Ele se aproximou de nós e ficou, irmãos. Ele não nos abandonou. Ele mesmo declarou: eis que estarei convosco todos os dias. Quando ele se apresentou para o povo de Israel, o que ele fez? Eis que estarei com vocês neste lugar. E quando vocês, o povo, se reunirem no santuário, aqui no templo, então eu ouvirei o clamor de vocês daqui. Mas agora Jesus, na manifestação da amplitude da lei, nos coloca em uma vida de culto, em uma vida de adoração. Esse culto ministrado, onde estamos assentados, louvando a Deus em unidade, isso é uma prerrogativa judaico-cristã, que foi a manifestação que a igreja tinha para estar em unidade e demonstrar por essa unidade o aperfeiçoamento, o crescimento, a graça da manifestação dos dons dentro do corpo que é a sua igreja. Mas o verdadeiro culto não é vir bonito e cheiroso aqui. O verdadeiro culto é quando você está tomando banho na sua casa, pelado. Ou alguém toma banho de roupa aí? Ah, pastor, por que isso? Não existe distinção do culto. Com roupa ou sem roupa, permanece sendo um culto. Nós é que criamos no nosso estado uma posição de cultuar. Mas em Cristo Jesus foi nos dado uma ação de culto perene, eterno, em que nossas atitudes, quando dormimos, celebram o culto a Deus. Quando trabalhamos, celebra-se um culto a Deus. Quando está estudando, está fazendo o que for, a manifestação do culto, ela é uma ação arrojada de um desenvolvimento característico de unidade de fé. De unidade de fé, e não de ajuntamento de pessoas. O culto é a celebração da consciência de uma identificação profunda de necessidade. Irmãos, quando ouvimos o desafio missionário, quando ouvimos o pastor Rubens, a Aida desafiando, eu às vezes questiono no meu coração como a igreja pode ficar adormecida a um apelo tão sugestivo. Será que precisava ter um apelo desses? Óbvio, precisa para que a gente tenha conhecimento, mas que igreja é essa que precisa ficar chamando toda hora para prestar um culto para Deus, que ela nunca sabe? Ela nunca está preparada para celebrar um culto a Deus. Ela não tem consciência de que ela tem um chamado e que a vida dela é uma prestação de algo profundamente envolvente e a manifestação de uma palavra transformadora em todas as suas atitudes. Cabe a nós, sim. Cabe a nós a consciência de respondermos à altura à necessidade daquele que carece ouvir uma palavra. Qual é o chamado de um missionário que possa ter? Ele exemplificou aqui magnificamente. O que eu posso fazer, pastor? Você sabe abraçar? Você sabe amar? Pastor, eu sou uma pessoa mal amada. E vai morrer mal amada. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Ora, nós recebemos em Cristo a glória de uma manifestação plena. Nós recebemos em Cristo a glória de uma vida triunfante. Nós recebemos em Cristo uma nova natureza.
Nós somos os adoradores do Senhor em todo o tempo, anunciando um evangelho com graça. Ainda ontem no Retiro dos Homens, conversando com o Marquinhos, lembramos o dia que nós fomos para a nossa convenção lá em Portunhão, e nos juntamos com o pastor Nena, o pastor da igreja de Schroeder, um figuraça. E nós entramos na pizzaria, era uma das pizzarias melhores que tinha em Portunhão, não tinha lá muitas, e nós entramos lá cheio de crentes dentro da pizzaria, pegando um Marquinho, um monte de robozinho, tudo dando bom exemplo. Oh, merci, boa noite. Entrou nós 4, o pastor Alessandro estava com nós, esculhambamos a pizzaria. O pastor Fábio estava junto. Começamos a dar gaitada, contar as histórias da nossa vida. Não estávamos ali para conversar histórias chulas, mas as histórias nossas, que envolvem os nossos fracassos, que são transformados em grande glória, para a glória de Deus, aquilo que erramos, sabendo que é a construção de Deus para a nossa jornada. E o pastor Nena tem assunto por um ano, e nós ficamos ali conversando, e daqui a pouco os crentes foram saindo, porque de certa forma o nosso escândalo incomodava a santidade deles. Mas antes que terminasse a pizza, o dono da pizzaria chegou na nossa mesa e começou a conversar com nós. Quem são vocês? Nós somos pastores que estamos na nossa convenção, estamos aqui. E ele contou uma piada sem ser nada chulo, apenas cômica. E ele disse: quando vocês virem para a nossa cidade, vem aqui na minha pizzaria. O nosso culto passou a ser um culto chato. Andar com crente é um porre. Crente, tudo é difícil, tudo tem dor, tudo é uma misericórdia do céu. Falei ontem no Retiro dos Homens, crente, tu quer conversar com crente? Se prepare, porque vai contar o relatório das bobagens da semana. Senta com crente, viu, pastor? Pegou fogo não sei aonde. Eu estou um pouco me lixando, pegou fogo. Ah, pastor, caiu um avião. Ué, vai cair de novo outro avião. Ah, pastor, o senhor sabia que lá fizeram isso? Pastor, só desgraça. Só desgraça. Irmãos, nós temos, a Bíblia diz que recebemos em nós a dádiva da boa nova. Mas trocamos a boa nova pelo G1, pelo R7, pelo UAU. UAU. Não tem explicação, é muita besteira. Crente não senta mais para contar as peripécias da obra de Cristo, as façanhas das noites mal dormidas, das suas vigílias. E depois de nos despedirmos daquela pizzaria, fomos então para fora e ficamos até 1h da madrugada, o pastor Alessandro contando para nós como foi a sua visita à Coreia do Sul, onde senhoras de 80, 70, 85 anos, durante 3 horas que durava uma mensagem, ficavam de joelhos, orando e ouvindo cada palavra. Passou o tempo, mas a graça de Deus nos visita, não porque nós queríamos aparecer, e não porque era algo extraordinário, mas é que a boa nova, ela anda de acordo com aquilo que nós aparentamos de vida. E não estou dizendo que os outros não eram tão santos, mas a santidade do homem cria um espaço, ele repele as outras pessoas. Porque nós constituímos como um bom testemunho ter uma vida que separa dos outros, enquanto que esquecemos que Jesus, do bom testemunho que deu, ele entrava em cada fria. Ele tinha prazer. Escute bem, ele tinha prazer de comer na mesa com pecadores. Nós às vezes não temos
a paciência de conversar com um pecador. Jesus tinha prazer, e ele sentava, e eu imagino altos papos de Jesus com as prostitutas. Não porque as prostitutas eram uma coisa, mas é porque Jesus as atraía com um amor verdadeiro. E elas eram impactadas com a vida de Jesus, eram curadas. Se nós não tivermos o privilégio de usufruirmos das boas novas que Deus depositou nos nossos corações, como vamos fazer um culto em atitude de perfeição para Deus? Não precisamos copiar o mundo e nem devemos, mas devemos copiar sim o nosso Mestre Senhor, para que o nosso culto seja um culto verdadeiro e não um culto de palavras, mas um culto de transformação, um culto de caráter. 1 Pedro 2, 4 e 5. Pedro vai colocar toda uma direção de glória. 1 Pedro 2, 4 e 5. Isso é para nós, irmãos. Isso é para nós. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O que nós somos a partir de hoje? A partir do texto sagrado, a partir da nossa união com Cristo em sua morte e ressurreição. Sacerdotes. Sacerdotes. A distinção entre o clero e o que é laico, isso é um princípio católico, do qual Martim Lutero, em 1517, já batia nas teses indo contrária a essa tradição, aonde o homem precisava de alguém para intermediar com Deus. Mas como que a igreja, até aquele momento, aceitaria? Pois tudo estava posto diante de um forjamento de poder, de domínio. Como que ia perder aqueles que tinham o poder de perdoar pecados? Mas Martim Lutero, quando coloca as suas 95 teses, ele declara com toda a autoridade que a palavra sim revela que o sacerdócio pertence a nós, as pedras vivas. É o texto que está dizendo. Aonde podemos oferecer agora sacrifício vivo. E distinguimos sim desde a reforma. Porque o princípio católico, dentro da Eucaristia, é trazer o sacrifício de Cristo para todas as celebrações, como uma necessidade de se repetir. Enquanto que o texto sagrado diz que Cristo morreu uma vez para sempre. Não há necessidade de nenhum sacerdócio. Não existe uma casta maior. Nada distingue alguém de outro no reino de Deus, porque em tudo somos um só, em Cristo Jesus. Mas quando dispomos o nosso coração a oferecer sacrifícios espirituais, a própria igreja induz aqueles que se dedicam em uma ação de entrega espiritual e os eleva à posição de espirituais. A própria igreja comete esse engano. A própria igreja elege os seus santos.
A própria igreja elege aqueles a quem o coração deles crê na convicção de alguém que pode fazer um pouco mais daquilo que eu posso. Às vezes coloca princípios, direções, conflitos, dos quais a palavra de Deus nunca deixou, em nenhum momento, manifestar alguém como mediador. Antes, pelo contrário, a palavra diz que existe um só mediador entre Deus e os homens. E ele se chama Cristo Jesus, o homem, que está lá no céu, intercedendo por nós. E nós continuamos oferecendo para Deus os mesmos sacrifícios espirituais agradáveis a Ele, na demonstração de um culto que se chega. E aí o texto diz: chegando-vos, prosercomenoi. Sabe o que quer dizer isso aí? É chegar de uma vez para sempre. Você não chega e sai, você não chega e sai, você não chega e sai. Você chega e fica. A terminação no verbo grego desse chegando-vos é cada vez mais íntimo. E não num sentido de culto e afastamento. De culto e afastamento. É um culto contínuo. É um culto perfeito. E a Bíblia define a igreja como uma casa espiritual. Contrastando completamente contra a casa física. E Jesus... João, no capítulo 1 do seu evangelho, ele diz que Cristo, ele era o verbo, e o verbo veio habitar entre nós. A raiz de tabernacular-se. Ou seja, quando Jesus apareceu, o templo físico perdeu a sua eficácia. Agora passou o templo espiritual. Antes era um templo de pedras. Agora é um templo de carne. Para que se cumprisse o que diz as Escrituras, e o seu nome será Emanuel, que traduzido quer dizer o Deus que está entaberculado conosco. Não existe essa palavra, mas vamos portuguesar. Ele virou um tabernáculo. E nós nos tornamos, o que diz Pedro, essas pedrinhas vivas, de um tabernáculo vivo. E Jesus andava, e onde Jesus andava, o templo ia. E a sua referência de templo, Jesus não utiliza mais para aquilo que estava em pedras, mas ele se referia sempre a si. A ponto de os discípulos contemplarem o templo e dizer: que obra maravilhosa. E Jesus disse: ela vai ser derrubada. Mas quando derrubarem, e ele não se referia ao templo de pedra, ele referia ao templo que era ele próprio. Derrubem este templo, e em 3 dias eu reconstruo. Irmãos, nós não dependemos mais de ações voluptivas que se encontram ao caráter dos nossos olhos. Nós somos aqueles que andam por fé. Nós somos aqueles que rasgam o mundo sem ter a consciência do que vem depois, porque sabemos que o fim das nossas vidas é Cristo. Isso é o caminhar da fé. É isso que é ser pedras que se tornam vivas e que são um santuário para Deus. Esse é o culto que apresentamos ao Senhor de uma maneira eficiente, movida por sacrifícios. Que sacrifícios fizemos? O sacrifício da obra de Cristo. Não podemos começar e viver um culto se não for por Cristo. Não há culto sem derramamento de sangue. Não há culto sem sacrifício.
O que impede o nosso ser de sermos eternos adoradores em obras e atitudes é porque o nosso coração, ele precisa de um momento, ele precisa de orações profundas, ele precisa de muitos cânticos para nós termos o entendimento que estamos 24 horas expostos diante de Deus em um culto eterno. Porque é isso que a palavra de Deus nos afirma. E nos unimos para manifestar para os outros a nossa unidade de um templo vivo. Não mais um templo construído por mãos humanas, mas um templo construído pela reconstrução do corpo de Cristo. O mesmo corpo que foi completamente destruído na cruz, descendo ao pecado, sendo conduzido às regiões, diz a palavra do Senhor, inferiores. Porque Ele levava em si todas as nossas mazelas. Mas ao terceiro dia, Ele nasce de novo. Reconstruído está. E nós não andamos mais na percepção do que foi. Nós agora andamos na percepção da glória daquele que é o Cristo de carne e ossos. Quando conseguimos entender a simplicidade, mas a profundidade do reino de Deus, conseguimos então, pelo meio da fé, valorizar coisas eternas que se constrói com manifestação de coisas eternas. Pela fé caminhamos. Pela fé rompemos barreiras. Pela fé podemos andar. Pela fé rompemos grilhões. Pela fé arrebentamos muralhas. Pela fé somos chamados a dar o bom testemunho das boas novas. Pela fé. Não há nenhuma constituição de uma jornada aparente ao Senhor que não passe pela profundidade da transformação íntima, completa. Como que sacrificamos ao Senhor? Nós não somos sacerdotes? Você imaginou? O sacerdócio começava por volta das 7 horas da manhã. Pode imaginar? Vinha o primeiro, matava. E assim, todos os dias. Vinha gente de todos os cantos de Israel e do mundo para sacrificar ao Deus único e verdadeiro. E os sacerdotes estavam ali envolvidos. No dia de sábado, então tinha o ajuntamento da igreja. E aí maior se faziam os sacrifícios, maior era o trabalho. E por acaso, não diz Jesus na lei, os sacerdotes infringiram, por acaso, no dia de sábado, o dia que eles mais trabalhavam? Mas não era para fazer nada no sábado? Pois é, mas coisas espirituais são maiores do que leis. Quando nós nos preocupamos com a conta de água, de luz do mês, e não valorizamos as coisas que são a essência do reino de Deus para nós, nós estamos desafiando Deus numa fé hipócrita, mentirosa. Enquanto que a conta de luz e água, se a gente economizar um pouquinho, a gente paga sobrando. Se a gente souber das nossas pisadas conscientes, nós podemos fazer muito mais. Mas quando nós colocamos as coisas espirituais em segundo plano, e as coisas normais e triviais do dia a dia, elas assumem a nosso coração, os nossos desejos, perdemos o foco do culto ao Senhor. Entronizamos as nossas mazelas, a frieza daquilo que é inoperante diante de Deus. Romanos 12, 1. Quando nós, como pedras vivas, manifestamos ao Deus verdadeiro, o nosso culto verdadeiro.
Vamos ver o que o Paulo fala, Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o que, irmãos? O vosso corpo. O que é para a gente apresentar para Deus? Ele está falando que é para a gente vir no domingo prestar um culto para Ele? Ele está dizendo isso, irmão? Ele está dizendo que é para a gente apresentar o quê? O nosso corpo. Por que nós temos que apresentar o nosso corpo? Cristo em santidade levou nossos pecados, para que pela ressurreição de Cristo nós pudéssemos viver a vida gloriosa da eternidade. Quando nós no nosso corpo apresentamos para Deus o verdadeiro culto, a verdadeira ação de Deus na nossa vida, então manifestamos um culto verdadeiro que glorifica a Deus em toda a expressão, muito maior do que o culto que podemos celebrar juntos. Porque expomos o pecado à fraqueza, porque Cristo destruiu o poder do pecado. E no nosso corpo então glorificamos a Cristo com glória e majestade. Olha o que diz o texto: que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Irmãos, isso tem que aparecer aonde? No nosso corpo. Por que precisa aparecer no nosso corpo? Pedro não falou ainda há pouquinho que agora nós somos pedras vivas? Se Cristo não estiver no nosso corpo, nós não somos pedras vivas. Se não somos pedras vivas, não existe nenhuma ação de sacrifício em nós. Então, não estamos apresentando nenhum culto para Deus. Porque sem um sacrifício, sem derramamento de sangue, não há prestação de culto. Tem que haver a manifestação plena de sacrifício. Se o sacrifício de Cristo e nós somos as pedras vivas, então o nosso corpo reflete a glória da pedra angular, rejeitada sim pelos homens, mas por Deus eleita e aprovada. É esse culto que nós queremos prestar. O culto em cima da pedra angular. Esse culto em cima da rocha eterna. Esse culto que revela para nós a mais profunda identificação de eternidade. Olha lá que ele diz: que é o vosso culto racional. Nós temos o culto e podemos celebrar em unidade como igreja, mas apresentamos todos os dias um culto racional. Eu sei que ao acordar pela manhã, é o sangue de Jesus que me proporciona a primeira oração. É o sangue de Jesus que proporciona a minha jornada de dia. É a vida e obra de Cristo que vai encher os meus lábios para eu agir e manifestar a glória daquilo que fui conquistado. É isso que o texto está dizendo. Porque se eu não agir de uma forma racional, apresentando um culto vivo, santo e agradável a Deus, manifestado através de um sacrifício, não meu, de Cristo. Não meu, de Cristo. Mas eu entendendo que o sacrifício de Cristo me é suficiente, me basta. Se eu não entender a simplicidade, então eu vou ter problemas, porque eu vou me conformar com este século. E a palavra diz no versículo 2: e não vos conformeis com este século. Por que eu não me conformo com este século? Porque eu sei que o meu corpo é a manifestação de um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então eu não me conformo com este século. Mas, diz o texto, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
é para que possamos usufruir o melhor que Deus tem para nós. Esse é um chamado, irmãos, para o trabalho. Esse é um chamado para o despertamento. Esse é um chamado a um compromisso de culto. Porque quando temos um culto verdadeiro, um culto racional, um culto que se baseia na obra de Cristo, quando chega no domingo, nós estamos fervendo para estarmos juntos. Porque a manifestação do culto é uma perfeita celebração. Mas quando não temos esse entendimento, vir para a igreja é ficar nos cantos procurando uma tomadinha para a gente ganhar uma sobrevida para conseguir mais 5 dias pela frente. Isso é a maior pobreza do evangelho. Crente que vem para a igreja para recarregar as baterias. Rapaz, tanto carnaval para o cara recarregar as baterias, ele vem para a igreja azucrinar a gente aqui. Tanta festa, baderna para fazer, não entra e nem deixa os outros entrar. Torna o evangelho pesado, mal amado, com dificuldade, oprime. Porque a vida não é contemplação de um culto tranquilo, sereno, gracioso. Jesus já deixou bem claro isso. Eu encerro contando a mesma parábola que Jesus deixou, manifestando quando chamou o seu Senhor e entregou para os seus 3 queridos e amados servos. Entregou para um talento, entregou para outro 2 talentos, entregou para outro 5 talentos. E a resposta disso, preguei ontem à noite para os homens, nós sabemos muito bem, é 5, 2 e 1. E ele entrega responsabilidades de um reino para nós. Assim como recebemos a responsabilidade de estarmos em culto diante de Deus. Porque isso é agradável. E se nós assim estivermos, receberemos em nós. Amados, é a palavra que diz: a nossa mente vai experimentar, o nosso espírito vai se alegrar com aquilo que é bom, agradável e manifestador da perfeita vontade de Deus. Aquilo que nós mais desejamos, mas que não conseguimos caminhar. Porque colocamos esperança onde não tem. E apresenta-se diante de Deus o primeiro. E então Jesus diz: e daí, meu filho? Como é que foi aí a tua trabalho? E ele diz: eu sabia que o Senhor é um homem duro. Eu sabia que o Senhor colhe onde não semeou. O Senhor é fera, o Senhor é terrível. Eu peguei então o talento que recebi e escondi, enterrei. Agora eu desenterrei, está aqui, Senhor, toma o que é teu. O que Deus vai dizer? Servo mau e negligente, incompetente, ruim. Você parou o culto para apresentar só quando Deus está. Ele não entendeu que a vida dele era uma ministração diante de Deus. Ele tirou aquilo da presença do seu Senhor e o trouxe novamente na presença do seu Senhor. E o que seu Senhor falou para ele? Servo mau e negligente. Tu precisa passar por umas dores e uns rangerzinhos de dente. Vai sofrer um cadinho para tu deixar de ser tolo. Aparece o segundo. E ele diz: o que tu tem? Ele disse: mestre, eu recebi 2 talentos. E então, mestre, eu caminhei.
Eu prestei o culto. Eu celebrei a vida. Eu manifestei coisas extraordinárias. E o senhor não sabe, mestre, eu tinha 2 talentos. E eu entrego para ti agora 4. E o mestre, e o seu senhor olha para aquele servo e diz: servo bom e fiel. Agora vem, servo, e descansa. Aparece com 5. E o seu senhor diz: e aí? E ele disse: mestre, meu culto foi 100%. Mestre, eu não parei. Desde o dia que eu fiquei na tua presença, eu não saí e não descansei 1 minuto sequer, sem pensar nos teus negócios, nas tuas coisas, naquilo que tu tinha para mim. E mestre, tu me deste 5, te apresento mais 5. E o mestre fala o quê? Ô incompetente, tu aí que malemar, não fez nada, dá o teu único talento. E ele entrega então para aquele que tinha 10. A Bíblia mesmo fala: aquele que não tem, até do que tem. Olha só, a Bíblia diz que não tem. Se não tem, é o quê? Porque ele pensa que é dele. Quando você pensa que o culto é para você, até o que você pensa que é teu vai ser arrancado. Porque não é teu. Não estou forçando a barra para manifestar isso. Eu estou trazendo para vocês com um bom discernimento do Espírito, para que a apresentação do trabalho daqueles servos foi idêntica, porque eles nunca chegaram para o seu senhor e disseram que aqueles talentos eram deles. Ele disse: ó senhor, o senhor me deu 5 talentos, eu ganhei mais 5, mas o senhor sabe, né? A minha comissão é 2,5. Em nenhum momento eles fizeram isso. Antes, porém, entregaram para o seu senhor tudo. E qual é o resultado do reino de Deus? 11-4-0. Você está onde nessa jornada? Você está em que nível de culto ao Senhor? Você é daquele que só apresenta um culto ao Senhor quando o Senhor se apresenta? Não se esqueça, nós somos pedras vivas. Os talentos de Deus já caíram nas nossas mãos. A Bíblia diz que Ele subiu ao céu e derramou aos homens dons. Nós já possuímos tudo o que precisamos para manifestar um reino autêntico, verdadeiro, transformador, cheio de vida. E nós precisamos andar nessa jornada. Eu posso concluir a minha fala dizendo que desde a minha juventude fui conquistado pela obra da cruz. Tive o privilégio de ser escolhido pelo Senhor antes de ainda ser formado alguma coisa no ventre de minha mãe. E olho para trás e vejo que trabalhei muito para o Senhor. Mas quando reparo nas minhas posições, eu vejo que poderia ter feito muito mais. E continuo desbravando as condições do infinito, porque sei que tenho muito mais que fazer enquanto estou nessa vida. Quando chego na igreja e vejo o nosso prédio terminando, consigo enxergar pessoas nas salas de joelhos, se rendendo. Consigo enxergar o Espírito Santo enchendo as vidas das pessoas. Consigo enxergar nossa cidade sendo atraída, olhando para este lugar e dizendo o que eles têm naquele canto deserto, aonde ninguém sabe que existe e que a maioria do povo de todos os lados do Brasil pensa que nós estamos em Camboriú e não em Balneário. É aqui o lugar que Deus escolheu para que eu e você façamos uma transformação, não pela glória de um movimento, mas por pedras vivas que manifestam um culto transformador de vida todos os dias na presença do Deus vivo e verdadeiro.
que reconhecem a profundidade do sacrifício de vida que Cristo derramou. Porque eu andava em trevas, mas no dia em que o meu coração clamou ao Senhor, a luz do Senhor veio até mim. Eu nunca mais andei em trevas. Ele nos convida para andarmos em luz. Não somos daqueles que ficam tateando no escuro. Antes somos daqueles que sabem aonde vão chegar. A manifestação do chamado para sermos uma igreja viva começa com uma igreja que sabe cultuar ao seu Deus, que sabe que não existe barreiras para estar na presença dele. Uma igreja que na madrugada, espalhada pela casa, tem o prazer de se deleitar na presença do seu Senhor. Aqueles que na hora do almoço podem levantar as mãos para os céus e bendizer a abundância da comida que está diante dos olhos a cada momento do dia. O culto ao Senhor é aquele que se levanta cada dia e glorifica o Senhor, que deu o seu honrado trabalho para que ele possa granjear com o suor do seu rosto a honra de sustentar a sua casa. Você é um sacerdote. Deus te chamou para você brilhar como pedra viva, ser um instrumento de fé. E eu sempre respondo: aonde eu começo, pastor? Comece com seus filhos. Comece com sua esposa, seu marido. Comece com seus amigos. Comece com sua casa. Mas comece. Porque quando você propagar aquilo que é perfeito, então o culto será uma demonstração de resposta de Deus. E aonde nós repousaremos em fé e abundância, porque saberemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E não existe nada melhor para os nossos corações do que repousarmos nessa verdade. Aonde está a jornada da nossa vida? Se não for pra te servir, quem sou?